Agora para falar também do Corinthians que venceu o Bragantino mais cedo por 2-0 em Itaquera. Quebrou o tabu, né? Pois é. E assim, Corinthians volta a vencer, tinha perdido no Brasileiro na estreia para o Bahia, jogando na Vila Belmiro. Tem um jogo adiado contra o Atlético Paranaense, Atlético e Corinthians, que será realizado na próxima quinta-feira. E vence o Bragantino em Itaquera, Piperno, 2-0. E vale destacar também que quando o jogo estava 1-0, o Hugo Souza defendeu um pênalti. Mais um, já vou trazer aqui alguns números do Hugo Souza. Mais um pênalti defendido pelo goleiro corintiano. No momento importante, o jogo 1-0, o Bragantino poderia empatar, ele defende e depois o Corinthians garante o 2-0, Piperno. Olha, é impressionante essa questão de pênaltis perdidos no Campeonato Brasileiro em circunstâncias especiais, né? Vídeo, por exemplo, do Vitória da Bahia também, né? Agora, eu acho que o Corinthians, nesse começo de ano, para mim é surpresa, porque eu já falei que o primeiro meio do ano é o que eu mais detesto ver futebol aí, porque tá todo mundo voltando de férias e tal, enfim, mas o fato é que o Corinthians está jogando em bom nível. O Corinthians fez, veja, mesmo jogo contra o Palmeiras em Itaquera no final de semana foi um jogo praticamente igual, foi um Corinthians que ganhou do Flamengo, né? Então, eu acho que é um Corinthians que tem que ser visto também com bastante atenção, porque o Corinthians, e aqui eu não vou discutir se ele podia, se tinha bolso para isso, se tinha dinheiro em caixa, mas o Corinthians montou um bom time de futebol de 1 a 11. O time titular do Corinthians é uma boa equipe. Claro que quando começar a haver a necessidade de muitas trocas e tal, eu desconfio que o banco do Corinthians não consiga manter o padrão do time. Mas, de novo, um Corinthians que jogou com aquilo que ele tem de melhor, né? E jogou bem, e ganhando de um time. E acho que foi com o Flávio que eu comentava aqui outro dia. O Bragantino, ele só tinha tomado gols em 2 jogos esse ano. Ele ganhou um monte de jogo de 1-0. E agora ele tomou 2 num jogo só. Méritos do Corinthians. Então, eu acho que o Corinthians, para esse Campeonato Brasileiro, está num bom caminho aí, no sentido de fazer uma campanha para não dar vexame. Porque, infelizmente, para ele, Corinthians, o elenco realmente é pequeno. Né? E tem aqui, eu prometi os números do Hugo Souza, né? Estamos acompanhando também os melhores momentos da partida lá em Itaquera. O Hugo Souza, Flávio, chegou a 11 pênaltis defendidos pelo Corinthians, incluindo os pênaltis nas disputas. Ou seja, no total, 34 pênaltis enfrentados, 21 gols sofridos, 11 defendidos. Desses 11, 6 em disputas, 2 foram para fora. Ou seja, tem ali a marca de 33% de pênaltis defendidos. O Hugo Souza pelo Corinthians. E o batedor, que foi o Isidro Pita, tem também uma marca que era chamativa. Ele não desperdiçava um pênalti desde agosto de 2024. E o detalhe, o rival naquela ocasião, o Corinthians. Ou seja, o Hugo Souza defendeu 3 cobranças em disputa de pênaltis, foi o que eu falei agora há pouco, né? Os detalhes desse Corinthians e Bragantino, e eu tô citando esse pênalti porque no contexto ali do jogo ele é muito importante. O Bragantino poderia ter empatado e a circunstância da partida poderia ter levado o resultado a um outro placar no final. Muito importante esse pênalti e o Corinthians voltando a vencer como mandante agora no Campeonato Brasileiro. Flávio. Não podemos esquecer que ele perdeu na estreia para o Bahia e é sempre muito perigoso quando você começa perdendo em casa. Esse resultado foi muito importante. O time do Corinthians está bem, ele está alinhado, ele está bem ajeitadinho, ele ganhou moral com aquela conquista da Copa do Brasil, merecidamente. Começou o ano bem, mas começou o Brasileiro muito mal. A derrota do Bahia realmente foi uma derrota complicada. Aliás, o Bahia está vencendo fora de casa, né? Ganhou do Vasco ontem, o time está somando pontos, é um time interessante para se olhar. Mas o Piperno já estou aqui, e a gente tem que falar sobre isso, de 1 a 11 o time do Corinthians é um bom time, né? Hoje montou Garro, o Yuri e o Depay, e poucas vezes o Corinthians perdeu, acho que uma vez só com esses 3 jogando.
Então é um elenco interessante. O elenco é limitado, mas o time é interessante. E alguns jogadores ganharam muita moral, né? Os dois laterais, o Mateuzinho e o Bidu, cresceram bastante. A zaga do Corinthians está muito bem, enfim, o time está ajeitado. E o Hugo Souza é pegador de pênaltis, né? A gente sabe disso. E 33% de aproveitamento é uma média extraordinária. O Corinthians tem que aproveitar a fase, fazer pontos, somar pontos. E ganhou de um time muito bem alinhado. Desde que o Wagner Mancini foi pro Bragantino, o time se acertou, se alinhou. Falei, inclusive, com o Mancini essa semana. O time está bem ajeitadinho, bem alinhadinho, está cumprindo bem a missão dele e vai brigar lá em cima também. Vai brigar por título, claro que não, como o Corinthians também não vai. Mas o time do Corinthians, o jogo do Corinthians em si, tem sido muito bom de se ver. Uma fase boa do time do Corinthians. O Dorival alinhou bem o time. Tem que pontuar bastante agora, que daqui a pouco começa a Libertadores. Não, né? Não perder tempo com isso. Se o time estiver bem alinhado, bem ajeitado, e pegar esse Juventude do Uruguai que se classificou hoje... Isso. Estreante. Lá no Equador, perde. Bem alinhado, ele perde. Juventude do Uruguai. Mas se pegar, por exemplo, o 1º de maio de Peruan Carvalheiro... 2 de maio, né? Dois. Aí perde, né? Mas a cidade lá é quase uma cidade brasileira, né? Peruan Carvalheiro. Pero se habla espanhol, aí complicou tudo. Pedro Marques, o Flávio não coloca fé no Corinthians na Libertadores. Imagina, falou espanhol até logo. Agora, no Brasileiro, ele está fazendo boa figura. Copa do Brasil, ele foi bem, pode ir bem de novo. E o Campeonato Paulista também ele pode ganhar. Aí é a especialidade da casa. Sabe aquela coisa, você entra numa pastelaria e pede pizza? Não funciona. Agora, pastel é bom. Pedro Marques, Corinthians vence o Bragantino. Alguns clubes nessa semana de carnaval passarão ali pela folga do carnaval, não jogarão pelos estaduais e nem pelo brasileiro, mas outros vão atuar pela Libertadores, Sul-Americana, o Flamengo na Recopa, e o Corinthians atua também pelo brasileiro nesse jogo atrasado, adiado na rodada 2. Mas, como o Flávio citou, e até o Piperno de você citou agora há pouco, o Corinthians ele tem um time titular interessante, bom, jogadores como Memphis, Rodrigo Garro, Yuri Alberto, Bidon. O Bidon não jogou hoje, machucado, mas vive uma fase espetacular. Mateuzinho bem. O Corinthians titular, ele é muito bom. O torcedor se preocupa quando você tem que revezar, colocar um time alternativo, algum jogador fora, machucado. Mas no conjunto ali dos 11, o Corinthians tem um time caro e um time que pode brigar, Dentro de campo tem esse time, Pedro? Concorda? É um time que dá trabalho, concordo. Esse time titular do Corinthians dá trabalho. Um time acertadinho aí na mão do Dorival Júnior. E quando tem Garro, Memphis e Yuri, todos na melhor condição, esse Corinthians ele é muito competitivo. Só que, como você citou, campeonato longo, de 38 rodadas. Aí não tem jeito, Uma hora um jogador vai desfalcar o Corinthians, aí vai ter que usar o que está no banco, e aí às vezes o que sai do banco não tem a mesma qualidade para repor. Algo parecido acontece com o São Paulo também. Acho que são duas situações parecidas, São times que, quando completos, quando mobilizados, dão muito trabalho. Não é à toa que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil pelo São Paulo, Dorival Júnior, e foi campeão agora, da Copa do Brasil pelo Corinthians. O Corinthians acabou com a invencibilidade do Bragantino no ano. O Bragantino ainda não tinha sido derrotado, Nem no Campeonato Paulista, nem no início do Campeonato Brasileiro, até liderava, o Campeonato Brasileiro e chegou a liderar por muitas rodadas também, essa fase inicial do Paulistão, o Bragantino do Wagner Mancini, e com esse detalhe muito interessante, Essa curiosidade aí dos pênaltis, porque o Bragantino não desperdiçava uma cobrança de pênalti desde agosto de 2024. Então, passou aí 1 ano e meio, basicamente, o Bragantino, quase 1 ano e meio sem perder um pênalti. O ano de 2025 inteiro, ali o segundo semestre de 2024, início de 26, sem perder um pênalti. E a última vez que perdeu, em agosto de 2024, foi naquela eliminação do Bragantino para o Corinthians, que o Hugo, se eu não estiver enganado agora, estou confiando na minha cabeça aqui, na minha memória, pegou 3 pênaltis, E classificou o Corinthians para a próxima fase daquela oportunidade, naquela condição lá na Copa Sul-Americana.
Então, o Corinthians vencendo a primeira no Campeonato Brasileiro, agora tem um jogo atrasado contra o Atlético Paranaense. E o primeiro jogo, como citou o Flávio, teve um custo muito alto para o Corinthians por conta da Supercopa, né? Por conta da Supercopa, mandou o jogo na Vila Belmiro para poder ter o mesmo tempo de descanso do que o Flamengo. E aí, acho que até o Bahia, na hora de ser consultado, acho que concordou, né? Enfrentar o Corinthians em Itaquera, enfrentar o Corinthians na Vila Belmiro, completamente diferente, outra atmosfera, enfim. Então, acabou custando ali aqueles pontos, a preparação E o Corinthians ainda sai de Santos com uma intoxicação alimentar, né? Teve isso também, que não atrapalhou em nada na Supercopa, mas ali custou os pontos do Campeonato Brasileiro para o Corinthians. Aquela vitória contra o Flamengo pode ter influenciado bastante nessa questão ali de confiança, né? O Bruno Prado sempre fala isso, o time quando está confiante, numa fase confiante, acaba melhorando muitos outros aspectos. E o Corinthians passou muito por isso contra o Flamengo, né? Não era favorito, faz um jogo superior ao Flamengo, vence o título, mesmo sendo um título de menor importância, é uma conquista. Corinthians, principalmente, isso, exatamente. Né? Claro. Enfrentando um adversário bem superior, então a confiança vai lá em cima, né? E acaba embalando com esses jogos na sequência. O próprio jogo contra o Palmeiras que ele perde, mas assim, teve pênalti, teve chances até para conseguir resultado. Como esse Gabriel Paulista entrou bem no... Bom jogador. Ele é bom jogador, mas ele chegou muito à vontade. Né? Chegou, já fez 2 gols e tal. O Corinthians ganhou uma opção importante, porque o Gustavo Henrique está jogando muita bola. Está fazendo gol também. E agora esse outro rapaz chega e fazendo gol também. A bola parada é uma arma importantíssima hoje no futebol, né? Quando a coisa engrossa, você pode usar. Então, acho que é importante. Ele chegou muito à vontade. Porque às vezes o cara chega, porque ele é um jogador rodado, jogador experiente e tal, mas às vezes demora para se ajeitar e às vezes nem se acerta, né? Não, mas chegou, tá em casa, tá jogando muito bem. Então, mas você vê, né? Aí o Corinthians tem hoje, no seu time titular, aquele goleiro que pro Ancelotti é o melhor em atividade no Brasil, né? Tem sido chamado toda hora. Ele fica atrás dos 2 lá de fora, mas é ele. É isso que eu ia perguntar. O terceiro. Você concorda com essa possível convocação do Hugo para ser o terceiro goleiro do Brasil na Copa? Você sabe que tem 2 coisas que eu sempre me pego nisso, porque a discussão que eu mais evito em relação à seleção, quando está se formando o grupo para a Copa do Mundo, é quem vai ser o terceiro goleiro. Porque, assim, o terceiro goleiro é aquele cara que você sabe que não vai jogar mesmo. Então, tudo bem, né? São todos mais ou menos do mesmo nível. Eu acho enfim, um bom goleiro. Né? Eu acho que, em relação aos brasileiros hoje aqui, eu, honestamente, não sei se tem algum jogando aqui no Brasil. Ele não poderia ser a arma que o Van Gaal usou numa decisão de pênalti, entrar para pegar pênalti? Parece que a ideia é essa. Primeiro que ninguém conhece, um jogador desconhecido no exterior. Segundo, que ele pega pênalti, ele pega. Não dá para discutir. Os números que você colocou, parece pouco, né? 33% para pegar pênalti, velho. O pênalti é, teoricamente, até uma covardia contra o goleiro. Não pode se mexer, uma distância onde o cara chega, pode escolher o lado que ele quer. A opção é toda do cara. O atacante pode escolher o lado que ele quer. Ele tem o saque e o cara não pode se mexer. E o cara, evita 33% dos gols, realmente é alguma coisa considerável. É para se pensar, né? Se não dá para meter um Van Gaal aí em algum time. Eu acho que plausível, sim. Pedro Marques também, falamos do Gabriel Paulista, do Hugo, mas hoje o Rodrigo Garro também é importante no gol do Gabriel Paulista, assistência dele, e ele chega numa marca importante entre os jogadores do Corinthians. O Rodrigo Garro, ele entra na marca de jogadores do Corinthians com 10 ou mais gols e 15 ou mais assistências, ou 15 ou mais assistências, né, no Brasileirão nesta década. E chegou recentemente, né? Ele soma 10 gols e 15 assistências no Campeonato Brasileiro, tudo, né? Somando o ano passado, esse ano, somando tudo. E essa marca de jogadores do Corinthians com 10 gols ou mais e também somando 15 ou mais assistências no Brasileirão nessa década. São 10 gols, 15 assistências. Um jogador também que vem chamando a atenção nesse Corinthians e hoje
participou do gol do Gabriel Paulista. Um jogador muito importante para o Corinthians, o Garro, quando ele está 100%, né? O Garro, no ano passado, teve alguns problemas, né? Fora de campo, também passou por algumas lesões, né? E acho que até nesse início de ano, ficou no banco agora, começou no banco pelo menos contra o Palmeiras, né? Ainda pegando a melhor forma, mas quando ele está na melhor forma é titular incontestável desse Corinthians. Queria destacar esse jogo também do Gabriel Paulista, como citou o Flávio, jogador experiente, rodado, mas que quando chegou ao Corinthians, eu acho que chegou com aquele status de jogador para compor o elenco. Acho que ninguém tinha assim muita expectativa pelo Gabriel Paulista, e colocou a camisa e não sentiu, né, o peso da camisa do Corinthians, e está jogando super bem, fez gol de título de Supercopa e continua participando defensivamente e também ofensivamente nesse time do Corinthians. O Bidon também, né, faz espetacular do Breno Bidon, enfim. E o Hugo, que nós citamos, pegador de pênaltis. Tem até uma passagem do Hugo, antes de vestir a camisa do Corinthians, né, citamos muitos números dele com a camisa do Corinthians, de pegador de pênalti e tal. Quando ele está em Portugal, quando ele veste ainda a camisa do Chaves, ele chega a pegar 3 pênaltis num jogo só contra o Benfica. Teve isso também, né? Antes da chegada dele aqui ao Parque São Jorge. E aí, até por isso, né, já comentado pelo Flávio, pelo Piperno, com esse aproveitamento de 33% em pênaltis, vai ver que é por isso que o Ancelotti está disposto a levar o Hugo Souza, né? Tem convocado bastante o Hugo Souza. Ele tem uma estatura, né? Ele tem ali todos os trejeitos, né, de goleiro pegador de pênalti, né? Então, realmente... Jeito, acho que não é muito bom, né? Não, assim, às vezes a gente fala alguma Aí você me complica. Mas é verdade. Digamos que ele tem a postura. Tá, tudo bem. Porque me chamou a atenção, né? Eu não tinha reparado nisso. Postura de pegador de pênalti, melhor. Você sabe que essa Melhor jornada... colocado. Realmente Mas não é verdade? Não, mas você tem razão. E a jornada ela tá meio perigosa, por ter escapado algumas coisas. Por exemplo, os trejeitos aqui, durante o jogo lá, né? Uma história de uma tatuagem. Nilson Então, César. realmente, o Nilson, então...